Isaías, ele tinha um referencial. Eu tinha um referencial quando eu era mais novo. Meu referencial era meu pai. Meu pai, ele sempre foi um pai de bom caráter, passou sempre boas qualificações para mim e para meus irmãos. O meu referencial era meu pai. Eu creio que o Diego, ele tem um referencial. Eu creio que o presbítero Cláudio tem um referencial. Eu creio que o presbítero José Carlos tem um referencial. Eu creio que o diácono Vantos tem um referencial. Eu creio que todos aqui têm um referencial. Se você tem um referencial e está entendendo o que eu estou falando, levante a sua mão. O referencial, irmãos, é aquele que a gente tem para ser o nosso guarda-costas, aquele que é para ser o nosso espelho. Nos comparamos para com ele. E o profeta Isaías, ele tinha um referencial. O seu referencial, o referencial do profeta Isaías era o rei Uzias. Fale comigo, rei Uzias. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, lá no capítulo 6 do profeta Isaías, que esse referencial de Isaías, ao qual Isaías se espelhava, ao qual Isaías se admirava, que era o seu tio, rei Uzias. A Bíblia fala que o rei Uzias morreu. E a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia registra, enfatiza e menciona que o profeta Isaías, aquele que somente criticava, aquele que somente apontava, ele passou, ele mudou, irmão, a postura dos seus lábios, ele mudou a sua moldura de profeta. Sabe o que ele falou? Lá no profeta Isaías capítulo 6, ele falou: Senhor, eu sou um homem de impuro lábios. Eu sou um homem de impuro lábios. Irmãos, tem que ter autoridade de profeta para falar que tem lábios impuros, para falar que habita no meio de impuros lábios. E Isaías, irmãos, como profeta, na noite que morreu o rei Uzias, ele falou: Senhor, eu não posso, eu habito no meio de impuros lábios, eu tenho lábios impuros. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia narra, para Deus não há caso perdido. Se tem lábios impuros, Deus purifica, na banda cai. Se tem corpo que precisa ser santificado, Deus santifica. E a Bíblia fala, que a Bíblia diz, a Bíblia resista, enfatiza e menciona que um anjo tocou em seus lábios. E os lábios de Isaías não passou a ser mais impuro. Mas, irmãos, tem que ter ousadia, tem que ter caráter de profeta, tem que ter autoridade de profeta, tem que ter humildade de profeta. Não adianta só ser profeta credenciado, não adianta ser só profeta para sentar num púlpito de uma igreja, não adianta ser profeta só para louvar bem, ter louvores bonitos. Tem que ser profeta para transmitir aquilo que o Senhor diz. A Bíblia fala, a Bíblia diz, irmão, lá na carta do apóstolo Paulo, que nós somos como carta escolhida por Deus. Uma carta, ela não pode chegar a um destino se ela estiver aberta, se ela estiver sem selo, se ela estiver de qualquer jeito. Ela volta, irmão, para o remetente, ou ela volta lá para a agência de correio. Eu e você somos carta, somos profeta, cartas vivas, não carta morta. O que eu quero dizer com isso para mim, para você nesta noite? Eu abro um parênteses, que nós somos testemunha para que outros lá fora vejam a minha vida como profeta, veja a sua vida, a nossa vida como profeta, veja a sua vida como um futuro profeta, porque nesta noite aqui tem futuros profetas nesta noite. Se você crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. A sua época foi no 6º século antes de Cristo, e o seu nome, só o significado do nome dele diz: Deus fortalecerá. Quem acredita que Deus fortalecerá aqui, levante a mão. Amém. O nome de Ezequiel significa Deus fortalecerá, porque Deus o levou também antes aos cativos, aqueles que estavam lá presos no cativeiro, e Deus vai levando. Aleluia. E a primeira, irmãos, observação que eu visualizo, que eu entendo, é que nesse texto Ezequiel ele foi levado
Diga comigo, missão difícil. Porque, irmãos, não é quem leva, não é a pessoa. Quem leva é o Senhor. Até porque, como eu falei, quem quer ir num lugar onde está cheio de vales de ossos secos, onde está cheio de cadáveres, cheio de esqueleto, cheio de ossos ali, não tem carne, não tem pele. Mas deixa eu fazer mais uma lembrança para ficar na sua memória. Irmãos, nós sabemos que esse texto do profeta Ezequiel é uma visão. Deus o leva em uma visão. Foi numa visão. Porque Deus também, assim como foi falado sobre Oséias, Deus queria fazer uma comparação. Assim como Israel estava se prostituindo, assim também Oséias estava se prostituindo, estava com uma prostituta que estava se prostituindo, adulterando contra ele. Assim também Israel estava se prostituindo, adulterando e adorando a outros deuses. Assim também, irmãos, Deus o leva o profeta Isaías num vale cheio de ossos secos. E ali, irmãos, quando Isaías vê ali, quando ele chega ali, no meio daquele vale, ele fica ali e fica atemorizado, fica atônito, fica amedrontado. Porque a primeira atitude do profeta Ezequiel, de repente eu ver aqueles ossos ali, irmão, espalhados pelo vale. Aqueles ossos ali estavam espalhados. A Bíblia fala, a Bíblia diz, onde nós lemos, que os ossos não estavam o quê? Quebrados. A Bíblia fala que os ossos não estavam queimados. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz que os ossos foram o quê? Espalhados pelo meio do vale. Eu já abro um outro parênteses para falar para mim e para você nesta noite, que assim como esses ossos estavam espalhados pelo meio do vale, assim também pode estar a minha vida e a sua vida. De repente tentaram espalhar a minha vida, a sua vida por aí. Tentaram espalhar o meu ministério, o seu ministério. Tentaram de repente com crítica, com apontamento, com falsa calúnia, com falso depoimento contra a minha vida e contra a sua vida espalhar. Mas não foram queimados, não foram quebrados, só foram espalhados. Deus tem como ajuntar. Se você crê nisso, glorifique, exalte e magnifique o nome do Senhor. Antes de terminar, eu só quero falar uma coisa aqui que eu lembrei. Do profeta ao qual chamado Balaão. Balaão, certa vez, irmãos, porque existe profeta, existem pessoas que acham que é profeta, acham que são chamados, acham que são escolhidos, acham que são separados. E a Bíblia fala de um certo profeta chamado Balaão. Quantos conhecem Balaão aqui? É um dos mais conhecidos, irmão. A Bíblia fala que uma jumenta falou porque ele não ouviu, né? Deus falando com ele. A Bíblia fala que Deus falou com ele uma coisa, Deus mandou ele abençoar. E ele, irmãos, por aceitar um oferecimento, uma oferta de Baraque. Baraque é o rei. E Baraque, ele fez uma oferta, uma tentação para Balaão. De repente, nesta noite, né? De repente, quem é que não quer vestir? Levante o presbítero Diego, por favor. Quem é que não queria vestir o terno do presbítero Diego? Quem é que não queria, irmãos, usar o carro que o Diego tem? Eu queria, porque eu não tenho carro, eu tenho que andar a pé. Eu sou a primeira pessoa que queria o carro do irmão Diego, pode se sentar. Quem é que não queria, irmãos, usar o meu sapato de duas cores? Irmão, não é com toda humildade que eu falo isso. Quem é que não queria? Irmãos, quem é que não quer comer filé mignon? Quem é que não quer comer bacalhau? Quem é que não quer andar de carro? Quem é que não quer andar de moto? Quem é que não quer ter uma boa casa? Mas, irmão, muitas das vezes nós somos oferecidos, vem tantas ofertas para mim e para você na nossa vida, para a gente largar o Senhor, para a gente abandonar o Senhor e ir para o outro lado, abandonar ou abandona esse ministério. Irmãos, a minha cunhada, ela largou o evangelho para ir para o espiritismo, e hoje ela é uma mãe de demônio, porque falaram para ela que ela ia ganhar dinheiro, na banda Cara Sub Calabaxé, que foi essa oferta que fizeram para ela. E, irmãos, essa oferta foi feita a Balaão. A Balaão foi feita uma oferta. Olha, Balaão, eu sei que o negócio não está muito bom para você, eu sei que de repente você não está comendo mais aquilo que você queria comer, mas eu vou fazer o seguinte, eu sei que esse povo de Israel está crescendo muito aí, você vai fazer o seguinte, você vai profetizar para amaldiçoar. De repente Balaão falou o seguinte: olha, mas eu não posso amaldiçoar, porque a Bíblia diz lá em Números capítulo 19,
Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, a palavra de Deus ela é irrevogável, ela não muda. Deus não é aquele que muda como o homem, Deus é imutável. E ali Balaão, irmãos, ele falou que aceitaria quando foi oferecido ali aquela mala ali, irmãos, aquela mochila cheia de ouro, cheia de prata, foi oferecida para ele, e ele viu que naquela oferta ali, ele poderia mudar a situação da sua vida, ele poderia mudar, irmãos, e ele aceitou, e em vez de ele abençoar, ele foi para amaldiçoar a cidade de Israel, e de repente quando ele vai lá, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que um anjo tentou impedir o percurso de Balaão. Nós falamos há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, que Jonas tentou mudar o percurso, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarse, mas Deus mudou de novo o percurso de Jonas, assim também Deus mudou o percurso de Balaão. Balaão foi para amaldiçoar, Deus enviou um anjo com uma espada, e ali parou ali na frente da mula, e a mula parou, e Balaão bateu na mula, anda a mula, e a mula ali, você nunca me bate, e ele bateu na mula, a mula andou, e foi ali, quando chegou no caminho, quando Balaão, irmãos, ia amaldiçoar, Deus mudou as palavras de Balaão, e em vez de amaldiçoar, ele abençoou a cidade. E aí Baraque falou o seguinte: olha, não foi esse o combinado, não foi esse o trato, nós combinamos, fomos lá no cartório.